Olá, irmãos e irmãs. Vamos fazer o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira. Conforme nós avisamos no grupo, nós vamos observar o Salmo 139. E a gente já tem estudado alguns salmos, e sempre é bom lembrar que o Salmo é um poema. O Salmo faz parte de uma coleção de poemas, e canções que foram utilizadas pelo povo de Deus no passado. Esse Salmo 139, ele é conhecido e inclusive ele já foi base para várias canções. Eu conheço várias músicas baseadas nesse Salmo 139. Ele é muito bonito mesmo. Mas vamos, para fazer o nosso estudo, vamos observar esse Salmo nas suas partes. Isso é uma coisa importante quando a gente estuda a Bíblia, né? A gente tem um texto assim e a gente pergunta em quantas partes a gente pode dividir esse texto, né? É como alguém que vai estudar um motor e é importante desmontar para observar peça por peça e como cada peça funciona no conjunto. Isso a gente pode e deve fazer em relação à Bíblia também, né? Então, eu acho que esse salmo aqui, ele tem 5 partes. E esse salmo é muito, muito interessante porque ele fala de Deus. E assim, do versículo 1 até o versículo 6, o autor fala da onisciência de Deus. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Do versículo 7 até o versículo 12, o texto fala da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Do versículo 13 ao 18, o texto fala de Deus como Criador. A maravilha da criação de Deus. Do versículo 19 até o 22, o texto fala dos inimigos de Deus. E finalmente os últimos dois versículos, versículos 23 e 24, a gente pode chamar de uma petição conclusiva, ou seja, de uma petição que o salmista faz concluindo o seu texto, o seu poema, a sua canção. Para a gente estudar esse texto, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque tem algumas partes desse texto que, se levadas ao pé da letra, causam complicações. Eu não falei no início, né? Creio que os irmãos que estão acostumados a acompanhar os nossos estudos já sabem, né? A gente não lê o texto integralmente aqui no estudo. E então você pode dar se você ainda não leu o texto, dar uma pausa no vídeo, tudo, para então continuar, porque daí a gente ocuparia bastante tempo do vídeo assim, com a leitura desse texto. É importante ler com atenção.
eu já falei inúmeras vezes e vou repetir. É uma experiência interessante a gente ler o texto que a gente quer estudar mais de uma vez. É quase certeza que na segunda leitura a gente repara, né? A gente leva em conta coisas que a gente não havia percebido numa primeira leitura. Isso é muito importante. Isso é muito importante e faz a diferença mesmo. Tá bom? Mas vamos lá. Por que eu falei que a gente precisa tomar cuidado com certas coisas? Eu falei logo no início que no livro dos Salmos a gente tem um conjunto de poemas. E a gente tem que ter em mente que coisas que a gente fala em poesia, nós não falaríamos em outro contexto. O texto poético, ele tem as suas características. São características muito especiais. Tá? E a gente não pode encarar os diversos textos da Bíblia da mesma forma. E eu não estou dizendo aqui que eles são diferentemente inspirados. São todos inspirados. Só que são textos escritos em gêneros literários diferentes. Então, Salmo não é a mesma coisa que provérbio, provérbio não é a mesma coisa que lei, lei não é a mesma coisa que narrativa histórica, narrativa histórica não é a mesma coisa que parábola, parábola não é a mesma coisa que carta, carta não é a mesma coisa que o Apocalipse. Tá? Então, cada texto tem a sua característica. Um cuidado com esse texto, que eu quero chamar a atenção agora, é com o versículo 16. Versículo 16. Esse versículo, ele é um versículo de difícil tradução, porque quando a gente traduz para o português assim ao pé da letra, a ideia fica um pouco quebrada. E eu vou ler como está aqui na tradução do Almeida, Revista Atualizada. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Qual é o problema aí? Tem uma coisinha a mais aqui, que é a palavra determinado. Inclusive, se vocês observarem a tradução na linguagem de hoje, essa palavra não aparece. O que a gente precisa tomar cuidado é o que a gente chama de determinismo. Ou seja, acreditar, pelo que está aí no texto, de que cada um de nós, ao nascer, a gente recebeu um script, ou seja, um roteiro da nossa vida, e que a gente vai cumprindo coisas pré-determinadas. Isso é muito perigoso, porque isso joga fora qualquer possibilidade de decisão própria. Por isso que eu frisei que o texto poético, às vezes, ele exagera um pouco em certas coisas, e a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Tá? Então, o que o salmista está querendo dizer aí é que Deus nos criou de uma maneira maravilhosa, compreendendo cada uma das nossas vidas
mesmo antes da gente nascer, porque Deus é todo-poderoso, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E é diferente de dizer que Ele determina previamente tudo. E a gente não tem nenhuma noção, enfim, do que a gente decide porque estava tudo determinado. Não é bem assim, pelo menos na minha opinião. Até porque, no final do Salmo, ele faz uma petição: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, se já está tudo determinado, por que eu estou pedindo para o Senhor me guiar dessa ou daquela forma? Não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E, na verdade, o versículo 17, o versículo que vem depois, também é muito interessante, porque o salmista diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse versículo também não está na melhor tradução. Na verdade, no versículo 17, o salmista, ele fala para Deus que aquilo que está na mente de Deus, a sua maneira de agir, os seus propósitos, nem sempre a gente entende, e eu diria muitas vezes a gente não entende. Porque os pensamentos do Senhor estão acima, são mais altos do que a gente pode alcançar. Então, eu acho que o versículo 17, ele esclarece um pouquinho o 16. Porque se o salmista está dizendo que nós fomos criados de uma maneira maravilhosa, depois ele complementa dizendo que a gente, por sermos seres humanos ilimitados, nós não podemos entender os propósitos de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado aí. Outra coisa que exige cuidado nesse texto é quando ele fala dos inimigos. E ele usa aqui, no versículo 22, a palavra ódio. Puxa, isso é muito forte, né? E aí, se a gente não tomar cuidado com o fato do texto ser poético, as pessoas, alguns vão pensar que estamos liberados para o ódio, o que obviamente não é verdade quando a gente observa toda a pregação do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se a gente lê com atenção do versículo 19 até o 22, a gente vai ver que o que o salmista quer é estar ao lado de Deus. É estar, vamos dizer assim, no time de Deus. Então, se existem inimigos que vão contra Deus, que odeiam a Deus, eu também os aborreço. Eu também não compactuo com eles, porque eu quero estar do lado que Deus está. Creio que é esse o sentido do texto, e não podemos, creio eu, levar ao pé da letra aí esse ódio como um sentimento que naturalmente deve estar distante de nós. Tá? Agora, olhando de maneira mais ampla para o texto, esse texto começa dizendo que Deus nos sonda, Deus nos conhece. E a gente não pode confundir isso com Deus nos vigia. Às vezes